Um empresário milionário levou sua secretária amante para um baile de gala, acreditando que sua esposa estava em retiro espiritual. Mas ela apareceu dançando nos braços de um bilionário misterioso. Segredos familiares chocantes, traições inesperadas e jogos de poder transformariam suas vidas de forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de amor, vingança e redenção. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Ricardo Almeida ajustou o smoking pela terceira vez em 5 minutos. Suas mãos tremiam, mas não de nervoso. Era pura excitação. Hoje seria diferente. Hoje, finalmente, ele mostraria ao mundo quem realmente era Marina Santos, a mulher que havia conquistado seu coração nos últimos 6 meses, 23 anos. Esse era o número que martelava em sua mente enquanto observava Marina ajustar o vestido azul marinho no espelho do quarto de hotel. 23 anos de diferença entre eles. 23 anos que não significavam absolutamente nada quando ela sorria daquele jeito, quando tocava seu rosto com aquelas mãos delicadas, quando sussurrava seu nome no escuro. Você tem certeza que ela não vai estar lá? Marina perguntou pela 4ª vez, aplicando o batom cor de vinho que ele havia comprado para ela na semana anterior. Tenho certeza, amor. Helena disse que ia passar o fim de semana naquele retiro espiritual em Campos do Jordão. Você sabe como ela é com essas coisas de meditação e autoconhecimento. Ricardo riu, puxando Marina pela cintura. Além do mais, mesmo que estivesse na cidade, jamais apareceria num evento desses. Ela odeia multidões. Marina encostou a cabeça no peito dele. Aos 42 anos, Ricardo ainda mantinha o físico de quem frequentava a academia religiosamente. Os cabelos grisalhos nas têmporas apenas adicionavam charme ao seu rosto angular. Empresário do ano por 3 vezes consecutivas, dono de um império imobiliário que se estendia por todo o estado de São Paulo, ele era tudo que Marina havia sonhado quando chegou do interior para trabalhar como secretária. Eu te amo, ela sussurrou contra seu peito. Eu também te amo, Marina, mais do que imaginei ser possível amar alguém. E era verdade. Durante 20 anos de casamento com Helena, Ricardo acreditou conhecer o amor. Mas aquilo havia sido apenas companheirismo, rotina, obrigação social. Com Marina era fogo, era paixão, era a sensação de estar vivo pela primeira vez aos 42 anos. O baile de caridade da Associação Beneficente São Vicente era o evento mais aguardado do ano na alta sociedade paulistana. Ricardo havia comprado uma mesa inteira, como fazia todos os anos, mas desta vez seria diferente. Desta vez, Marina estaria ao seu lado como sua acompanhante oficial. O Copacabana Palace estava deslumbrante naquela noite de sábado. Cristais austríacos pendiam do teto em cascatas douradas, flores exóticas importadas decoravam cada mesa, e o cheiro de perfumes franceses misturava-se ao aroma de canapés sofisticados. A elite brasileira desfilava seus vestidos de grife e joias herdadas de família, cada um tentando superar o outro em elegância e ostentação. Ricardo segurava firme a mão de Marina enquanto subiam a escadaria principal. Ele podia sentir os olhares curiosos, os cochichos discretos. Que importava? Sua empresa havia faturado 100 milhões só no último trimestre. Seu nome estava na lista dos homens mais influentes do país. Ele podia fazer o que bem entendesse. Meu Deus, Ricardo! Marina sussurrou, impressionada com a grandiosidade do salão. É mais lindo do que imaginei. Espera só até você provar o champanhe francês que eles servem, ele respondeu, acenando para conhecidos que passavam. Dom Pérignon 1996. Custa mais que o salário de muita gente. Marina sorriu, mas havia algo de desconfortável em sua expressão. Às vezes, Ricardo esquecia que ela havia crescido numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, filha de um mecânico e de uma professora primária.
Todo aquele luxo ainda a intimidava, mesmo depois de 6 meses dividindo momentos íntimos com um dos homens mais ricos de São Paulo. Seu Ricardo! A voz estridente de Carmen Bittencourt cortou o ar. A socialite se aproximou com seu sorriso forçado e vestido valentino, que custara uma fortuna. Que surpresa vê-lo aqui com uma acompanhante tão jovem. O tom era venenoso, mas Ricardo apenas sorriu. Carmen, deixe-me apresentar Marina Santos, minha secretária executiva. Secretária executiva, Carmen repetiu, como se estivesse provando um vinho estragado. Que interessante. Marina apertou a mão de Ricardo. Ele podia sentir sua tensão, seu desconforto. Mas isso fazia parte do processo. A alta sociedade sempre resistia aos novos rostos, especialmente quando vinham de origem humilde. Com o tempo, eles se acostumariam. Se nos dão licença, Carmen, vamos encontrar nossa mesa, Ricardo disse, conduzindo Marina para longe da socialite rancorosa. O salão principal estava lotado, 400 pessoas, talvez mais. Empresários, políticos, artistas, herdeiros de antigas famílias paulistanas. O poder real do país, concentrado num só lugar, bebendo champanhe e fingindo se importar com caridade, enquanto fechavam negócios de milhões nos intervalos entre os pratos. Mesa 15, Ricardo murmurou, conferindo o convite dourado. Bem no centro, exatamente onde eu queria. Foi então que aconteceu. Ricardo parou no meio do caminho como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram. O champanhe que havia bebido na entrada subiu pela garganta, amargo e ácido. Lá estava ela, Helena. Sua esposa de 20 anos dançava elegantemente nos braços de um homem que Ricardo reconheceu imediatamente, mesmo de costas. Cabelos escuros perfeitamente penteados, terno italiano que custava mais que um carro popular, postura ereta de quem nasceu entre privilégios, Alexandre Monterrey, o bilionário mais misterioso do país, herdeiro de uma fortuna que incluía petróleo, mineração e telecomunicações. Um homem que aparecia nas revistas Forbes, mas nunca concedia entrevistas. Um fantasma dourado que se materializava apenas nos eventos mais exclusivos. E Helena estava em seus braços, sorrindo de uma forma que Ricardo não via há anos. Sorrindo como uma mulher apaixonada. Ricardo! Marina tocou seu braço. Você está bem? Ficou pálido. Ele não conseguia falar. Não conseguia se mexer. 20 anos de casamento, 20 anos de uma vida que ele acreditava conhecer completamente, desmoronaram em questão de segundos. Helena usava o vestido vermelho que ele havia comprado para ela no último aniversário de casamento. O vestido que ela disse ser lindo demais para uma mulher da minha idade. O vestido que ficou pendurado no armário por meses, com a etiqueta ainda presa. Agora, ela o usava para outro homem. Aquela é sua esposa? Marina seguiu seu olhar, sua voz quase inaudível. Ricardo assentiu, ainda em choque. Helena jamais gostou de eventos sociais. Sempre inventava desculpas para não acompanhá-lo. Dores de cabeça, compromissos familiares, qualquer coisa para evitar a exposição pública. E agora ali estava ela, radiante, dançando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alexandre Monterrey a fez girar graciosamente. Helena riu, jogando a cabeça para trás. E foi nesse momento que seus olhos encontraram os de Ricardo. O tempo parou. Ela ficou imóvel por uma fração de segundo, seu sorriso desaparecendo como fumaça. Mas então, para absoluto choque de Ricardo, ela sorriu novamente. Não um sorriso de culpa ou vergonha, um sorriso de desafio. Um sorriso que dizia: "E agora, Ricardo, o que você vai fazer?" Alexandre Monterrey seguiu o olhar de Helena e também viu Ricardo. O bilionário não demonstrou surpresa. Pelo contrário, acenou discretamente, como se fosse um encontro casual entre conhecidos. "Precisamos ir embora", Marina sussurrou, puxando o braço de Ricardo. "Agora."
Mas Ricardo não conseguia se mexer. Estava hipnotizado pela cena impossível à sua frente. Helena, sua Helena previsível e doméstica, transformada numa mulher fatal nos braços do homem mais poderoso do país. Como isso era possível? Quando havia começado? Como ele não havia percebido nada? Ricardo, Marina insistiu, mais alto dessa vez. As pessoas estão olhando. Era verdade. Sussurros se espalhavam pelas mesas próximas. Cabeças se viravam disfarçadamente. A alta sociedade adorava um escândalo, especialmente quando envolvia alguém da estatura de Ricardo Almeida. Helena disse algo no ouvido de Alexandre. Ele assentiu e começaram a caminhar na direção de Ricardo e Marina. Meu Deus, Marina murmurou. Eles estão vindo para cá. Ricardo tentou organizar os pensamentos. Precisava manter a compostura. Era um empresário respeitado, um líder, um homem que controlava impérios. Não podia desmoronar publicamente, não importa o choque que estivesse sentindo. Mas quando Helena se aproximou, quando ele pôde ver de perto como estava linda, como seus olhos brilhavam de uma forma que não via há anos, suas defesas desabaram. Olá, Ricardo, Helena disse com uma calma desconcertante. Que coincidência te encontrar aqui. Coincidência. A palavra ecoou na mente de Ricardo como uma gargalhada cruel. Ela sabia. Ela sempre soube que ele viria. Tinha planejado tudo. Helena, ele conseguiu articular. Pensei que você estivesse em Campos do Jordão. Mudei de planos, ela respondeu simplesmente. Ricardo, gostaria de apresentar Alexandre Monterrey. Alexandre, este é meu marido, Ricardo Almeida. Alexandre estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, Ricardo. Ouço falar muito de você no mundo dos negócios. Ricardo apertou a mão oferecida, sentindo a força do aperto, a confiança absoluta do bilionário. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ele não conseguia identificar. E esta deve ser sua secretária. Helena continuou, olhando para Marina com curiosidade genuína. Marina Santos, não é? Marina ficou pálida. Como você sabe meu nome? Helena sorriu. São Paulo é menor do que parece, querida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir os olhares curiosos de dezenas de pessoas, podia perceber Marina tremendo ao seu lado. Bem, Alexandre quebrou o silêncio. Que tal irmos para algum lugar mais reservado para conversar? Tenho a impressão de que temos muito o que discutir. Não, Ricardo disse finalmente, encontrando sua voz. Não temos nada para discutir. Helena, você vem comigo. Agora. Helena riu, uma risada baixa, musical que Ricardo não ouvia há anos. Desculpe, Ricardo, mas não sou mais uma criança para ser mandada para casa quando me comporto mal. Você é minha esposa. Sou, por enquanto. As palavras atingiram Ricardo como uma bala. Por enquanto. Helena estava falando em divórcio, publicamente, na frente do homem mais poderoso do país e de sua amante. Helena, você não sabe o que está dizendo. Ele tentou manter a voz baixa, controlada. Vamos para casa e conversamos sobre isso com calma. Acho que não, Alexandre interferiu. Helena é uma mulher adulta. Pode tomar suas próprias decisões. A raiva explodiu no peito de Ricardo. Quem aquele homem pensava que era para interferir em seu casamento? Rico ou não, bilionário ou não, ele não tinha direito de se meter na vida alheia. E você quem é para dar opinião sobre minha vida pessoal? Ricardo deu um passo à frente, encarando Alexandre. Alguém que se importa com Helena, Alexandre respondeu calmamente. Alguém que a conhece há muito mais tempo do que você imagina. O mundo girou. Ricardo sentiu suas pernas bambearem. Há muito mais tempo? O que isso significava? Vamos, Helena. Alexandre ofereceu o braço para ela. A orquestra vai tocar nossa música. Nossa música. Eles tinham uma música.
Helena pegou o braço oferecido, mas antes de se afastar, olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Aproveite a festa, querido, e cuide bem da Marina. Ela é uma boa menina. E então eles se foram, deixando Ricardo e Marina plantados no meio do salão, com centenas de olhos observando, cochichando, julgando. Marina puxou seu braço. Por favor, vamos embora. Não aguento mais olhares. Mas Ricardo não conseguia se mexer. Sua mente processava e reprocessava o que havia acabado de acontecer. Helena havia mudado completamente. A mulher tímida e previsível havia se transformado numa femme fatale, confiante e desafiadora. Como não havia percebido? Quais outros sinais havia perdido? Ricardo, Marina insistiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. As pessoas estão fotografando. Era verdade. Discretamente, alguns convidados apontavam celulares na direção deles. Até o final da noite, a história estaria em todos os grupos de WhatsApp da alta sociedade paulistana. Ricardo Almeida, o empresário bem-sucedido, flagrado com a amante enquanto a esposa dançava com outro homem. O escândalo estava apenas começando. E no fundo de sua mente, uma pergunta martelava sem parar. Se Helena mentiu sobre o retiro espiritual, sobre o que mais ela havia mentido durante todos esses anos. Os dias que se seguiram ao baile foram um inferno silencioso. Ricardo chegava em casa todas as noites, esperando encontrar Helena, esperando uma explicação, uma briga, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas a casa estava sempre vazia. As empregadas sussurravam pelos cantos, evitando seu olhar. Maria, a governanta que trabalhava com a família há 15 anos, apenas balançava a cabeça quando ele perguntava sobre Helena. Ela saiu cedo, seu Ricardo. Não disse quando volta. Marina tentava consolá-lo no escritório, mas até ela parecia diferente. Mais distante. Às vezes Ricardo a pegava olhando pela janela com uma expressão que não conseguia decifrar. Será que estava se arrependendo? Será que a cena do baile havia mudado algo entre eles? Você está bem? Ele perguntou numa tarde de terça-feira, encontrando-a parada diante do arquivo, segurando uma pasta sem realmente vê-la. Claro, ela respondeu rápido demais. Só estou organizando os contratos da incorporadora. Mas suas mãos tremiam. E Ricardo notou que ela havia colocado o anel de formatura no dedo anelar esquerdo, algo que nunca fazia quando estavam juntos no escritório. Na quinta-feira, uma semana após o baile, Helena finalmente apareceu. Ricardo estava no escritório de casa, tentando se concentrar em planilhas de vendas, quando ouviu a chave na porta. Seu coração disparou. Finalmente poderiam conversar, esclarecer aquela loucura toda. Helena entrou no escritório como se nada tivesse acontecido. Usava um vestido azul claro, que Ricardo nunca havia visto. O cabelo preso num coque elegante, maquiagem discreta, mas perfeita. Parecia 10 anos mais nova. Oi, ela disse simplesmente, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. Oi? Ricardo largou os papéis. Helena, você desapareceu por uma semana. Uma semana. Eu não sabia se você estava viva ou morta. Estava viva. Muito viva, na verdade. A calma na voz dela o deixou ainda mais nervoso. Onde estava a Helena ansiosa, a que pedia desculpas por tudo, a que evitava conflitos a qualquer custo? Onde você estava? Pensando. Pensando onde? Helena cruzou as pernas, um gesto que pareceu estudado, ensaiado. Em vários lugares. Na casa da minha irmã, em Campinas. Num spa em Águas de Lindóia. Na casa de praia do Alexandre, em Angra. O nome atingiu Ricardo como um tapa. Na casa de praia dele, é uma propriedade linda. Vista para o mar, piscina infinita, uma biblioteca incrível. Nós conversamos muito. Conversaram sobre o quê? Helena sorriu. Era um sorriso que Ricardo não reconhecia, cheio de segredos e possibilidades. Sobre muitas coisas. Sobre o passado. Sobre o futuro.
sobre como é estranho reencontrar alguém depois de 25 anos e descobrir que o sentimento ainda está lá. 25 anos. Ricardo sentiu o estômago afundar. Como assim reencontrar? Alexandre e eu estudamos juntos na USP. Namoramos por 2 anos. Ele foi meu primeiro amor, Ricardo. Meu primeiro tudo. As palavras saíram devagar, deliberadamente, como se Helena quisesse que cada uma delas perfurasse bem fundo. E perfurava. Ricardo se lembrava vagamente dela mencionar um namorado da faculdade, mas nunca deu importância. Era passado. Era história antiga. E você nunca me contou isso? Você nunca perguntou. Na verdade, você nunca demonstrou muito interesse no meu passado, ou no meu presente, já que estamos falando nisso. Isso não é verdade. Não? Helena inclinou a cabeça. Quando foi a última vez que você me perguntou como foi meu dia? Quando foi a última vez que você realmente me ouviu falar sobre alguma coisa? Quando foi a última vez que você me olhou como se eu fosse mais do que um móvel da casa? Ricardo abriu a boca para protestar, mas as palavras não vieram. Quando havia sido realmente a última vez? Alexandre me pergunta sobre tudo, Helena continuou. Quer saber o que eu penso sobre política, sobre economia, sobre arte? Ele lê os mesmos livros que eu, para podermos conversar. Ele se lembra do meu perfume favorito, da música que eu gosto, da cor que me deixa mais bonita. Cada palavra era uma lâmina. Ricardo tentou se lembrar da última vez que havia comprado perfume para Helena, da última vez que havia escolhido uma música para dançarem juntos, da última vez que havia elogiado sua beleza sem ser por obrigação social. Você está apaixonada por ele, Ricardo disse, e não era uma pergunta. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais suave, quase triste. Eu nunca deixei de amar Alexandre, Ricardo. Apenas enterrei esse amor quando me casei com você. Então por que se casou comigo? Porque ele havia ido embora para fazer mestrado nos Estados Unidos. Porque meus pais gostaram de você. Porque você parecia seguro, confiável. Porque eu achei que amor era luxo e segurança era necessidade. E agora? Agora eu descobri que posso ter os dois. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Você quer o divórcio? Quero. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Final. Definitiva. 20 anos de casamento resumidos numa única sílaba. E a Marina? Helena perguntou, como se estivesse comentando o tempo. Você vai assumir o relacionamento publicamente? Ricardo ficou em choque. Helena sabia sobre Marina. Há quanto tempo sabia? Relaxa, Ricardo. Eu sei sobre a Marina há 3 meses. Sei sobre o apartamento que você alugou para ela na Vila Madalena. Sei sobre as joias que você compra, sobre os jantares românticos, sobre as viagens de fim de semana que você inventa para os negócios. Como você sabe disso tudo? Helena riu. E pela primeira vez, desde que chegou, pareceu a mulher que ele havia conhecido. Você esquece que eu cuidava das suas finanças, amor. Toda transação passa pelo cartão corporativo. Toda despesa suspeita aparece no extrato. Ricardo se sentiu um idiota completo. Claro que Helena sabia. Ela sempre foi mais inteligente do que ele dava crédito. Como havia sido tão negligente? Por que você nunca disse nada? Porque estava ocupada planejando minha própria vida nova. Helena se levantou, alisando o vestido. Alexandre voltou ao Brasil há 4 meses. Ele me procurou através de uma amiga em comum. Desde então, estamos nos reconhecendo. 4 meses. Ricardo tentou calcular as datas. Alexandre havia voltado antes mesmo do início do relacionamento com Marina. Isso significava que você começou com ele antes de eu começar com Marina? Comecei a redescobrir quem eu era antes de me tornar a esposa de Ricardo Almeida e descobri que gosto muito mais de quem eu sou quando estou com Alexandre. Helena caminhou até a porta, mas parou antes de sair.
Ah, e Ricardo, você pode ficar com a casa. Eu vou me mudar para o apartamento que o Alexandre comprou na Faria Lima. 500 metros quadrados, vista para o parque, piscina na cobertura. Bem melhor que isso aqui, na verdade. E saiu, deixando Ricardo sozinho com o barulho ensurdecedor do próprio coração. Naquela noite, Ricardo ligou para Marina. Precisava vê-la, abraçá-la, sentir que ainda tinha algo real na vida. Não posso hoje, ela disse, e sua voz soou estranha. Estou ocupada. Ocupada com o quê? Marina, eu preciso de você. Helena quer o divórcio. Silêncio do outro lado da linha. Marina? Desculpe, Ricardo, é que isso tudo está acontecendo muito rápido. Eu preciso de um tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Nós nos amamos. Agora podemos ficar juntos oficialmente. É isso que eu preciso descobrir. Se ainda nos amamos, ou se eu estava apenas apaixonada pela ideia de estar com um homem casado. A ligação foi encerrada. Ricardo ficou olhando para o telefone sem conseguir processar o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, havia perdido a esposa e a amante. Os dias seguintes passaram numa névoa. Ricardo tentava se concentrar no trabalho, mas as notícias começaram a circular. A alta sociedade paulistana não tinha mais assunto além do triângulo amoroso entre Ricardo Almeida, Helena Santana e Alexandre Monterrey. As revistas de fofoca começaram a ligar. Jornalistas apareciam na porta do escritório, paparazzi seguiam seu carro, e em cada matéria, Ricardo aparecia como o vilão da história, o marido negligente que perdeu a esposa para um homem melhor. Foi então que Maurício, seu advogado e amigo de longa data, apareceu no escritório com uma expressão sombria. Ricardo, precisamos conversar. É sobre seus negócios. Meus negócios estão bem, Maurício. É minha vida pessoal que está um caos. Não, Ricardo. Seus negócios não estão bem. Tem uma investigação da Receita Federal em andamento. Alguém fez uma denúncia anônima sobre sonegação fiscal. O mundo parou. Ricardo havia usado alguns artifícios contábeis para reduzir impostos, como todo empresário fazia. Nada ilegal, apenas criativo. Mas se a Receita decidisse investigar a fundo... Quando começou essa investigação? Há 2 meses. A denúncia foi feita em março. Um mês antes de Alexandre voltar ao Brasil. Um mês antes de Helena começar a agir de forma estranha. Uma coincidência? Quem fez a denúncia? Anônima, mas veio acompanhada de documentos muito específicos. Alguém com acesso a informações privilegiadas. O sangue de Ricardo gelou. Helena sempre teve acesso aos documentos financeiros da empresa. Ela assinava cheques, organizava contratos, conhecia todos os detalhes das operações. Maurício, você acha que... Não sei, Ricardo, mas você precisa se preparar. Se eles encontrarem irregularidades, você pode enfrentar prisão. Naquela noite, Ricardo dirigiu até o apartamento de Marina na Vila Madalena. Precisava falar com alguém, precisava de apoio. Subiu até o 5º andar com o coração apertado, imaginando como contaria sobre a investigação. Tocou a campainha 3 vezes antes de Marina atender. Quando a porta se abriu, Ricardo quase não a reconheceu. Ela usava um terninho preto elegante, maquiagem profissional, cabelo preso num coque sofisticado. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Posso entrar? Marina hesitou, olhando para trás. Na verdade, não é uma boa hora. Foi então que Ricardo viu, na mesa da sala, espalhados como um quebra-cabeças sinistro, estavam documentos que ele reconheceu imediatamente. Contratos da empresa, planilhas financeiras, extratos bancários, seus documentos. Marina, sua voz saiu num sussurro rouco. O que é isso? Eu posso explicar. Você. Foi você quem fez a denúncia. Marina fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma determinação que Ricardo nunca tinha visto antes. Sim, fui eu. O mundo desabou.
A mulher por quem ele havia arriscado tudo, a mulher que dizia amá-lo, havia o traído da pior forma possível. Por quê? Porque eu descobri que você nunca ia deixar Helena por mim. Porque eu cansei de ser apenas sua diversão de fim de semana. Porque eu merecia mais do que migalhas de atenção entre uma reunião e outra. Marina, eu te amo. Não, Ricardo. Você ama a ideia de mim, a secretária jovem e ingênua que te fazia sentir poderoso. Mas eu cresci, aprendi e descobri que posso ser muito mais do que apenas sua amante secreta. Ricardo olhou novamente para os documentos na mesa. O que você quer? Marina sorriu. E esse sorriso lembrou estranhamente o de Helena na noite do baile. Quero minha parte. Quero ser sócia da empresa. Quero reconhecimento pelo trabalho que faço há 2 anos. E quero que você me trate como uma igual, não como um brinquedo. E se eu recusar? A investigação continua e tenho certeza de que a Receita vai adorar saber sobre aquelas contas no Panamá que você achou que eu não conhecia. Ricardo se apoiou no batente da porta. Em uma semana, havia perdido a esposa, descoberto uma traição que vinha de meses, e agora descobria que sua amante estava chantageando-o. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Há uma coisa que você precisa saber, Marina disse, organizando os papéis na mesa. Alexandre Monterrey me procurou na semana passada. Ele tem uma proposta interessante para nós dois. Que tipo de proposta? Marina pegou um cartão elegante da mesa e estendeu para Ricardo. Por que você não pergunta a ele pessoalmente? Ele está esperando você amanhã no escritório dele. Ricardo pegou o cartão com mãos trêmulas. No papel caro, apenas um endereço na Faria Lima e um horário. 15 anos. O que Alexandre tem a ver com isso tudo? Marina se aproximou dele, tocando seu rosto com uma ternura que parecia genuína. Muito mais do que você imagina, Ricardo. Muito mais do mesmo. E pela primeira vez em dias, Ricardo percebeu que havia muito mais por trás de toda aquela situação do que uma simples traição conjugal. Havia um jogo sendo jogado, e ele nem sabia quais eram as regras. O escritório de Alexandre Monterrey ocupava o último andar de um dos prédios mais caros da Faria Lima. Ricardo nunca havia estado lá, mas conhecia a reputação do lugar. Dizia-se que as reuniões que aconteciam naquele andar mudavam o rumo da economia brasileira. Ricardo chegou 15 minutos adiantado, como sempre fazia em reuniões importantes. Mas desta vez, suas mãos suavam e seu coração batia descontrolado. Não era apenas uma reunião de negócios. Era um encontro com o homem que havia roubado sua esposa. A secretária, uma mulher elegante de meia-idade, o conduziu por um corredor decorado com obras de arte que valiam fortunas. Picassos, Portinares, esculturas que Ricardo só havia visto em museus. Alexandre não era apenas rico. Era obscenamente rico. Senhor Monterrey o aguarda, a secretária disse, abrindo uma porta dupla de mogno. O escritório era maior que a casa de Ricardo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa de mármore Carrara dominava o centro da sala, flanqueada por poltronas de couro italiano que custavam mais que o salário anual de muitas pessoas. Alexandre estava de pé diante da janela, contemplando a cidade. Usava um terno cinza escuro, perfeitamente cortado, que acentuava sua postura ereta e ombros largos. Quando se virou para cumprimentar Ricardo, seu sorriso foi genuíno, quase caloroso. Ricardo, obrigado por vir. Posso te chamar de Ricardo? Pode, Ricardo respondeu, apertando a mão oferecida. Novamente, aquela sensação de familiaridade o incomodou. Havia algo no rosto de Alexandre que lhe lembrava alguém, mas não conseguia identificar o quê. Sente-se, por favor. Posso oferecer algo? Café, água, um uísque? Café está bom. Alexandre acionou o interfone e pediu 2 cafés. Depois, se sentou na poltrona em frente a Ricardo, cruzando as pernas com elegância natural.
Imagino que você esteja se perguntando por que pedi para nos encontrarmos. Alexandre começou. A pergunta me passou pela cabeça, Ricardo respondeu, tentando manter a voz firme. Antes de mais nada, quero que saiba que não há nada pessoal entre nós. O que aconteceu entre mim e Helena, bem, foi inevitável. Algumas conexões são mais fortes que o tempo, mais fortes que as circunstâncias. Você roubou minha esposa. Eu reconquistei a mulher que sempre amei. Há uma diferença. A sinceridade na voz de Alexandre desarmou Ricardo momentaneamente. Não havia arrogância ali, nem desprezo, apenas a declaração simples de um homem apaixonado. A secretária trouxe o café em xícaras de porcelana chinesa. O líquido era perfeito, aromático. Provavelmente custava mais por quilo que muitas pessoas ganhavam por mês. Ricardo, Alexandre continuou após a secretária sair. O que você sabe sobre sua família? Sobre seus pais? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Meus pais? O que eles têm a ver com isso? Muito mais do que você imagina. Seu pai, Antônio Almeida, era um homem complexo. Oficialmente, ele foi casado apenas com sua mãe. Mas a realidade é um pouco diferente. O estômago de Ricardo se contraiu. Para onde aquela conversa estava indo? Antônio teve um relacionamento paralelo por mais de 10 anos, com uma mulher chamada Isadora Monterrey. O sobrenome atingiu Ricardo como um raio. Não podia ser. Isadora era minha mãe. Alexandre continuou calmamente. O que nos torna meio-irmãos, Ricardo. O mundo parou. Ricardo deixou a xícara cair, o café se espalhando pela mesa de mármore como uma mancha escura. Meio-irmãos, ele e Alexandre eram meio-irmãos. Isso é impossível, Ricardo sussurrou. Eu tenho os documentos, certidões, cartas, fotografias. Nosso pai foi um homem influente, mas também foi um covarde. Nunca teve coragem de assumir publicamente o relacionamento com minha mãe. Ela morreu esperando que ele deixasse sua família oficial para ficar conosco. Ricardo tentou processar a informação. Seu pai, o homem íntegro que ele admirava, havia tido uma família secreta. E essa família tinha produzido o bilionário que agora estava roubando sua esposa. Por que você está me contando isso? Porque nosso pai deixou uma herança. Uma herança substancial que só pode ser acessada se nós dois trabalhamos juntos. Especificamente, se unirmos nossas empresas em um projeto conjunto. Alexandre se levantou e caminhou até um cofre escondido atrás de um quadro. Dele, retirou uma pasta de couro antiga, que colocou na mesa entre eles. 50 milhões de dólares depositados numa conta na Suíça. Nosso pai especificou em testamento que o dinheiro só seria liberado se seus 2 filhos se reconciliassem e trabalhassem juntos. Ele sabia que um dia descobriríamos a verdade. Ricardo olhou para a pasta sem conseguir tocá-la. 50 milhões de dólares. Era mais do que sua empresa valia. E se eu recusar? O dinheiro fica congelado para sempre. E você ainda tem que lidar com a investigação da Receita Federal sozinho. Ah, sim, a investigação. Ricardo havia quase esquecido. Marina me disse que você tem uma proposta. Alexandre sorriu. Marina é uma mulher inteligente, mais inteligente do que você deu crédito. Ela não fez aquela denúncia por vingança, Ricardo. Ela fez porque eu pedi. Mais uma revelação chocante. Marina havia sido manipulada por Alexandre desde o início. Você orquestrou tudo isso? Eu orquestrei uma situação onde todos nós pudéssemos conseguir o que realmente queremos. Helena queria liberdade para ser ela mesma. Marina queria reconhecimento profissional. Você queria salvar sua empresa. E eu queria minha família de volta. Família. Você é o único irmão que tenho, Ricardo. O único parente vivo que me resta. Cresci sozinho, sem pai, sem família, construindo um império para provar meu valor para um homem que já estava morto. Não quero morrer sozinho como ele. Pela primeira vez, Ricardo viu vulnerabilidade no rosto de Alexandre. Por trás da riqueza, do poder,
da confiança inabalável, havia um homem solitário em busca de conexão. E Helena, ela sabe sobre nós? Ela sabe. E foi ela quem sugeriu que eu te contasse a verdade. Ela sugeriu? Alexandre voltou a se sentar, seu rosto tomando uma expressão mais séria. Ricardo, preciso te contar outra coisa sobre Helena. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre tudo. O coração de Ricardo acelerou novamente. Quantas revelações mais ele conseguiria aguentar em um dia? Helena nunca me traiu com você, nem você comigo. Como assim? Toda essa encenação, todo esse drama no baile foi planejado por ela. Helena descobriu sobre Marina há 4 meses, como ela te disse. Mas em vez de se confrontar com você, ela me procurou. Ela sabia que nossos pais tinham um relacionamento, sempre soube. E ela teve uma ideia. Ricardo se sentiu tonto. Que ideia? Fazer você acreditar que estava perdendo tudo para que você valorizasse o que tinha, fazer você enfrentar suas próprias contradições, fazer você crescer como homem. Vocês não estão tendo um caso? Não, somos amigos, Ricardo. Amigos que se preocupam com você, mesmo que você não perceba. A sala girou. Ricardo apoiou a cabeça nas mãos, tentando organizar os pensamentos. Então Helena não quer o divórcio? Ela quer. Mas não por causa de mim. Ela quer porque vocês dois se tornaram estranhos. Porque vocês pararam de se conhecer, de se respeitar, de crescer juntos. O casamento de vocês estava morto há anos, Ricardo. Vocês só não tinham coragem de admitir. As lágrimas vieram sem aviso. Ricardo chorou, como não chorava desde criança, liberando anos de frustração, culpa e medo. Alexandre não disse nada, apenas empurrou uma caixa de lenços de papel pela mesa. E agora? Ricardo perguntou quando conseguiu se recompor. Agora você escolhe. Pode ficar agarrado ao passado, tentando reconstruir algo que já morreu. Ou pode abraçar o futuro, trabalhar comigo, salvar sua empresa, construir algo novo com Marina, se for isso que vocês realmente querem. Marina está disposta a isso. Por que você não pergunta a ela pessoalmente? Alexandre apertou um botão no interfone. Pode mandar a senhora. Santos entrar. A porta se abriu e Marina entrou, mas não era a Marina que Ricardo conhecia. Esta mulher usava um tailleur azul marinho impecável, sapatos de salto que a faziam parecer mais alta, uma postura confiante que irradiava competência profissional. Oi, Ricardo, ela disse, sentando-se na terceira poltrona ao redor da mesa. Marina, o que está acontecendo aqui? Estou sendo oferecida uma posição como diretora executiva da nova empresa que vocês dois vão criar juntos. Salário de R$400 mil por ano, participação nos lucros, plano de saúde premium, muito melhor do que ser sua secretária pelo resto da vida. Ricardo olhou entre Marina e Alexandre, percebendo finalmente o tamanho da manipulação de que havia sido vítima. Mas, estranhamente, não se sentiu traído. Sentiu-se liberto. E se eu topar essa sociedade, o que acontece com a investigação da Receita? Desaparece, Alexandre respondeu. Tenho contatos suficientes para fazer isso acontecer. Não é corrupção, é apenas influência política aplicada corretamente. E Helena? Marina e Alexandre trocaram um olhar. Foi Marina quem respondeu. Helena está apaixonada, mas não por Alexandre. Por quem então? Por ela mesma. Pela primeira vez em 20 anos, ela se apaixonou pela mulher que se tornou. Ela vai concorrer a deputada estadual no ano que vem. Tem tudo para ganhar. Com o apoio financeiro do Alexandre, com o apoio de muita gente, incluindo você, espero. Ricardo ficou em silêncio por longos minutos. A proposta era tentadora. Salvar sua empresa, ganhar um irmão, manter Marina em sua vida de forma digna, apoiar Helena em seus sonhos políticos. Todos sairiam ganhando. Mas havia algo que ainda o incomodava. Por que vocês se deram ao trabalho de arquitetar tudo isso? Por que não simplesmente me procuraram e contaram a verdade desde o início? Alexandre sorriu.
porque você não estaria pronto para ouvir. Você precisava quebrar primeiro. Precisava enfrentar a possibilidade de perder tudo para valorizar o que tinha. Precisava amadurecer. E funcionou? Você me diz. Ricardo olhou ao redor do escritório luxuoso para o irmão que acabara de descobrir, para a mulher que amava de forma imperfeita, para as possibilidades de futuro que se abriam à sua frente. Tenho uma condição, ele disse finalmente. Qual? Quero ver Helena. Quero pedir desculpas por ter sido um marido negligente. Quero desejar sorte na carreira política. E quero que ela seja a primeira sócia da nossa nova empresa. Alexandre e Marina sorriram simultaneamente. Ela está esperando você lá embaixo no carro, Marina disse. Tinha certeza de que você ia querer falar com ela. Uma hora depois, Ricardo estava no banco de trás de uma limusine, ao lado de Helena. Ela usava o vestido vermelho do baile de gala, mas desta vez era para ele que sorria. Você me perdoa? Ele perguntou. Só se você me perdoar também. Por toda essa encenação maluca, te perdoo e te admiro. Foi genial. Helena riu pegando a mão dele. Sabe o que é mais engraçado? Durante todo esse tempo fingindo estar apaixonada pelo Alexandre, percebi que estava me apaixonando por você de novo. Pela primeira vez em anos, você estava prestando atenção em mim. Então não vamos nos divorciar? Vamos sim, porque precisamos aprender a nos amar de novo como pessoas diferentes. Você precisa aprender a me ver como uma igual, não como uma posse. E eu preciso aprender a expressar minhas necessidades sem joguinhos psicológicos. E depois? Depois, quem sabe? Talvez nos casemos de novo, mas desta vez como duas pessoas que se escolheram de verdade. O carro parou em frente ao prédio onde funcionaria a nova empresa. Uma placa dourada brilhava na entrada. Almeida e Monterrey. Desenvolvimento imobiliário e consultoria política. Um ano depois, numa noite de gala beneficente muito parecida com aquela que havia mudado tudo, Ricardo dançava com Marina enquanto observava Helena discursar como deputada estadual recém-eleita. Alexandre estava na mesa de honra, orgulhoso da cunhada política e do irmão empresário. A empresa prosperava. A investigação fiscal havia sido arquivada. Marina se revelara uma executiva brilhante. Helena conquistara uma cadeira no Congresso Estadual com a maior votação da história. E Ricardo havia aprendido que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Você se arrepende? Marina perguntou enquanto dançavam. De quê? De toda essa confusão, do escândalo, de ter descoberto que sua vida era uma mentira. Ricardo olhou ao redor do salão. Nas mesas, via rostos conhecidos da alta sociedade paulistana. Alguns sussurravam, outros sorriam. A maioria parecia ter esquecido o escândalo do ano anterior. Não, ele respondeu, puxando Marina mais perto. Não me arrependo de nada, porque sem toda essa confusão eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. E quem você é? Ricardo sorriu, girando Marina graciosamente na pista de dança. Um homem que finalmente aprendeu que amar de verdade significa deixar as pessoas serem livres para escolherem ficar. Na mesa de honra, Helena levantou uma taça de champanhe na direção deles. Alexandre fez o mesmo. E por um momento, naquele salão cheio de pessoas importantes e conversas vazias, 4 pessoas que haviam aprendido a se amar de forma madura, brindaram a segunda chance que a vida havia lhes dado. Nem todos os finais são felizes para sempre, mas alguns finais são sábios. E sabedoria, Ricardo descobriu, vale muito mais que felicidade fácil. A música terminou, mas eles continuaram dançando, porque agora sabiam que o mais importante não era o final da música, mas a dança em si. E eles finalmente haviam aprendido os passos.